Uma pesquisa do Instituto Ipsos, do jornal Washington Post e da rede de TV ABC News, divulgada neste domingo, mostra que Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos com pior aprovação aos 100 dias de mandato em 80 anos. Aprovam Trump 39%, desaprovam 55%, não responderam 5%. César Redel, que leitura o senhor faz dessa pesquisa? Olha, acredito que é pouco tempo, né? 100 dias, mas são 100 dias em que atos executivos, né, colocados a partir da visão de Trump. A política externa sempre teve um peso nas discussões eleitorais nos Estados Unidos, diferentemente de outros países. Pode ser que esse índice de desaprovação seja por alguma medida executiva em específico, porque Trump emitiu uma série de medidas executivas que vão até o aspecto da guerra tarifária, que é uma questão que pode colocar ali um peso econômico sobre a economia doméstica americana, a depender do seu desdobramento. Então, pode ser que essa desaprovação seja nesse sentido de preocupação ou incógnita com o futuro dos Estados Unidos e com a economia americana, com base nesse sistema de imposição tarifária, ou recalibramento do sistema, vamos dizer assim, porque o protecionismo sempre existiu. Há países muito mais protecionistas, né, que o próprio Brasil é muito mais protecionista que os Estados Unidos, se a gente for pegar aqui a alíquota média de importação e etc, etc. Mas não é essa a discussão, né? Sim. Mas acredito que essa desaprovação pode ser nesse sentido dessa preocupação com as medidas executivas iniciais de Trump. Mas que há aí um novo caminho, né? Havia ali uma fraqueza, né, da liderança de Biden, a política externa um fracasso completo, né? Então acho que isso vai mudando conforme aí os dias passam. Segue a notícia do site G1 aqui, que o levantamento apontou que 62% dos americanos afirmam que os preços estão subindo, enquanto 71% disseram que as tarifas de importação impostas por Trump a parceiros comerciais no início do mês são um fator negativo para a inflação. Durante sua campanha, Trump prometeu controlar a alta dos preços. Uma parcela de 31% disse aceitar o argumento de Trump de que a economia vai emergir com uma base mais forte a longo prazo. 62% estão com a percepção de que os preços subiram e 71% considerando aí o aumento das tarifas de importação a parceiros como um fator negativo para a inflação. Professor Ricardo, objetivamente também, por gentileza, uma análise aí dessa pesquisa que mostra a pior aprovação aos 100 dias de mandato em 80 anos para um presidente norte-americano. Bom, toda pesquisa eleitoral, a gente aprende isso quando estamos estudando ciência política, ela é um retrato do momento. E o retrato do momento, ele, em geral, ele capta muito bem o sentimento das pessoas no momento. Só que os sentimentos, eles são muito volúveis, eles variam muito. Nas nossas vidas pessoais mesmo, às vezes a gente está animado, às vezes a gente está triste, e no outro dia a gente não está mais. Então, nesse sentido, a gente não pode ler essa pesquisa como uma garantia de que o Donald Trump vai enfrentar um cenário tão negativo em termos de popularidade. Entretanto, um ponto é relevante e a gente não pode deixar de mencionar, que é o fato de que essa impopularidade está vindo, sobretudo, dos efeitos dessa guerra comercial, pelo menos da percepção dos efeitos que devem acontecer. Se essa guerra comercial for mantida, se esse tarifaço de fato acontecer, isso vai ocasionar um empobrecimento da população dos Estados Unidos. Ao longo das últimas décadas, os Estados Unidos realmente baixaram muito as suas tarifas ali depois do pós-Segunda Guerra, e a partir dos anos 80, quando houve uma enxurrada de mercadorias vindas do leste asiáticos para os Estados Unidos, isso gerou uma condição em que a população dos Estados Unidos pôde ter acesso a vários produtos mais baratos, o que de alguma forma compensava salários que em geral estavam estagnados. Agora, na medida em que haja esse tarifaço, esses produtos vão ficar mais caros. Isso vai gerar uma insatisfação muito grande nos Estados Unidos. Vamos lembrar que parte do eleitorado de Donald Trump é justamente daquela população com escolaridade média que antigamente tinha um emprego industrial, cujos pais tinham um emprego industrial, simbolizado na figura daquele personagem do desenho Simpsons, o Homer Simpson.
essa parte da população vai sofrer muito com essas tarifas, porque vai sentir isso no supermercado. Então, ou mesmo quando for no shopping, enfim, quando tiver que comprar qualquer tipo de produto. Então, isso é que não é nada auspicioso para o Donald Trump e que talvez acabe forçando algum tipo de retração, algum tipo de recuo nessa estratégia.